Aluno, muito bem, minha aluna, muito bem, querida aluna aqui do Objetivo. O professor traz você aqui agora para uma série de exercícios sobre um universo que não cai em todas as provas, então é um universo que a galera acaba dominando um pouco menos, né? As pessoas só começam a estudar esse assunto quando vão estudar para uma prova específica e na prática muita gente às vezes nem nunca viu essa matéria. Eu estou falando de Linux aqui pra gente, pessoal. Em muitos concursos, né, nós temos ali o aluno tendo que responder questões de Windows e questões de Linux também, né? Tendo que acabar se dividindo aí entre esses dois sistemas operacionais. Só que assim, por mais que o Linux pareça estranho e pareça diferente, poxa, eu nunca vi Linux na minha vida, professor. Tô com medo de não conseguir entender nada, professor. Tô com medo de ficar perdido aqui na matéria. Fique tranquilo, porque Linux, pessoal, é uma matéria mais tranquila do que parece. Ela tem a sua decorebinha, né? Ela tem ali o seu... Tem que pôr a bunda na cadeira para entender algumas coisas ali, depois eu vou chegar nisso. Mas ela é muito dotada de conteúdo teórico. Não é muito que nem o Windows, que é dotado de bastante conteúdo prático, né? Mas você vai entender isso conforme o professor for avançando nas explicações aqui. Neste primeiro bloco, eu vou trazer questões que vão trazer para nós características básicas do Linux, né? Características iniciais do Linux, que são obrigatórias todo candidato saber, pessoal. Aspectos comparando ele com o Windows, né? Aspectos gerais de Linux para a gente, então. Estão prontos para isso? Eu vou querer saber suas respostas, hein? Então, cada pergunta aí você para, pensa um pouquinho e vamos começar a entender, tá certo? Vamos lá? Vou mandar bala aqui, ó. Primeira questãozinha na tela. Lembrando que são todas questões retiradas de provas anteriores, tá, pessoal? Nenhuma questão é inventada pelo professor, não, tá? Tudo questão que a gente tirou de algum concurso aí. Vamos lá, primeira questão. Muitas pessoas usam o Windows por uma questão de costume. O Linux também é de fácil operação e, ao longo dos tempos, tem se popularizado. Em relação ao Linux, o que nós podemos afirmar, alunos e alunas do professor? A. Trata-se de um sistema operacional proprietário, não podendo ser alterado pelos usuários. B. É um software livre, porém tem código-fonte fechado, não sendo possível fazer alterações. C. O Linux é um sistema operacional que não possui interfaces gráficas, devendo ser operacionalizado somente através de linhas de comando. D. O Linux é um sistema operacional inseguro e que não tem aplicativos a não ser aqueles que já estão instalados por padrão. E para terminar, E. O Linux é um sistema operacional de código aberto, ou seja, as instruções dos programas podem ser alteradas visando aprimorar ou personalizar suas funcionalidades. E aí, turma? E aí, meu aluno querido? E aí, minha aluna querida? Vocês vão de quê nessa história? Vocês vão de quê nessa conversa? Quero ver. Vamos lá. Aqui eu trouxe essa questão, eu acho essa questão muito importante, porque através dela nós vamos explorar diversos aspectos do Linux aqui, pessoal. Muitos, muitos e muitos aspectos aí pra gente então, tá certo? Vamos lá, veja só. Primeiro, trata-se de um sistema operacional proprietário, não podendo ser alterado pelos usuários. Vamos lá, vamos começar. Um sistema proprietário é um sistema que ele é propriedade de alguma empresa. Um exemplo disso é o Windows. O Windows é um sistema proprietário. Software proprietário é software que tem dono e você tem que pagar para o dono para poder usar, certo? O Linux, ele tem desenvolvedores, mas ele não tem um dono que você tem que pagar para poder utilizar. O Linux, ele não é propriedade de alguém, tá, pessoal? Então ele não é um software proprietário. Né? Nessa nomenclatura de software, eu quero que você anote aí, tá bom? O Linux, ele é um software livre, tá certo? Software livre aí pra gente. E você vai entender, conforme as explicações forem andando aqui, o que é software livre, tá?
tá bom? Ah, software livre é software gratuito, professor? Não, software livre é uma coisa um pouco mais específica, tá? Você vai entender conforme a gente for avançando. Mas então, que já fique claro que não é essa a alternativa A, tá bom? Próxima aqui, ó. B. O Linux é um software livre. Isso tá certo, mas vamos continuar. Porém, tem o código-fonte fechado, não sendo possível fazer alterações. Ó, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou cravar esta B como errada, tá? Vou dizer aqui aonde que está errado, mas eu vou dar uma explicação melhor sobre isso conforme forem avançando as questões. Pode ser? Ele é essa parte aqui, ó. Ele é um software livre. Isso aqui está certo. Mas quando escreve aqui, ó, ele tem o código-fonte fechado. Isso aqui está errado, tá bom? O erro está aqui, tá, pessoal? O código-fonte do Linux, ele é aberto, mas você vai entender isso conforme as próximas questões a passarem, tá? O erro está aqui, ó. Código-fonte fechado. Na verdade, o código-fonte do Linux é aberto, tá bom? Isso vai ficar claro daqui a pouquinho. Vamos ver a C aqui, ó. O Linux é um sistema... Ah, lembrando que a A está errada aqui, né? Ele não é um software proprietário. C. O Linux ele é um sistema operacional que não possui interfaces gráficas, devendo ser operacionalizado somente através de linha de comando. Pessoal, é o seguinte, aqui nessa C, o problema dela é o seguinte, ela está falando assim, ó, não existe Linux que trabalha com imagens, com ícones na tela, com ambiente gráfico. O Linux, para a gente poder mexer nele, é sempre através de linhas de comando. O que é linha de comando? É aquela tela preta onde a gente fica digitando códigos o tempo todo, sabe? Aquela tela preta que você fica digitando comandos nela. Então essa questão está dizendo que o Linux é só assim, o que é mentira. Eu tenho versões de Linux, distribuições de Linux, que são de linhas de comando, para ter que ficar digitando códigos, e eu tenho distribuições de Linux que são gráficas, tá bom? Então eu tenho das duas formas, eu tenho das duas maneiras, tá? Não tenho só gráfica, não. A C está errada, tá? A C está errada por dizer que não possui interface gráfica. Possui sim, tá? D de dado. O Linux é um sistema operacional inseguro e que não tem aplicativos, a não ser os que já vêm instalados nele. Errado também, tá, pessoal? O Linux é um sistema seguro, ele tem proteção, tá? Ele tem uma boa efetividade contra vírus, contra ameaças. Não é 100% seguro, mas ele é bem seguro, tá? Bem confiável. E ele tem aplicativos também, ele tem programas que são próprios para o Linux, né? Tem os que vêm nele e tem os que você pode adquirir também. Então, a D de dado, pessoal, a resposta certa é a E, tá? E aí, só no texto aqui da E, você já consegue perceber aqui a diferença dela com relação a outras alternativas, né? Olha lá. E. O Linux ele é um sistema operacional de código aberto, ou seja, as instruções dos programas podem ser alteradas, visando aprimorar ou personalizar as suas funcionalidades. Isso aí, pessoal. Vamos lá, vamos conversar aqui, ó. O Linux, ele é um sistema de código aberto. O que é o código? Que código é esse, professor? Código é o código que foi usado para desenvolver o sistema. A gente chama de código-fonte, né? Então, o código-fonte do Linux, pessoal, ele é disponível para você poder ter acesso. É como se fosse a receita do Linux. Como é que foi desenvolvido o Linux? Como é que ele foi feito? Como é que ele foi gerado? Você consegue saber. Coisa, por exemplo, que em outros programas você não tem acesso, como é o caso do Windows. O código-fonte do Windows é propriedade da Microsoft. É deles, né? A receita que gerou o Windows, nós não temos acesso. Quem tem acesso é a Microsoft lá. A gente diz que o código-fonte do Windows é fechado, né? O código-fonte do Windows é fechado aí pra gente. No Linux nós temos esse acesso, nós conseguimos saber essa receita, então o código-fonte dele é aberto, tá? E pelo fato dele ser aberto, você, além de ver, você também pode mexer nesse código, fazer alterações, fazer mudanças nele, tá? E é isso que coloca o Linux na categoria dos programas que nós chamamos de softwares livres,
tá? Muito aluno, pessoal, e olha só o professor querendo facilitar aqui para você. Ó meu copinho do Palmeiras aqui, ó. Ah, vai Verdão, campeão paulista de 2023. Como é gostoso torcer para o Palmeiras. E vocês aí, foram campeões aí no estado que vocês moram aí? Como é que foi a parada aí no Nordeste, aí aí na parte de cima do país aí? Aqui o Verdão humilhou de novo. Gente, olha só. Tem muito aluno que confunde software livre com software gratuito. Muito aluno faz essa confusão. Ah, livre quer dizer que é de graça, professor? Não, não é disso que nós estamos falando, tá? Software livre quer dizer livre para você poder conhecer, usar, mexer. Você tem várias liberdades diante de um software livre. E isso só é possível porque o código-fonte dele é aberto, porque você sabe a codificação dele, tá bom? Então, vamos voltar aqui para a alternativa, ó. Então aí, vamos deixar ela bem completinha. É um sistema de código aberto, ou seja, as instruções dos programas podem ser alteradas visando aprimorar ou personalizar as suas funcionalidades aqui então. Sim, ele é um software livre e exatamente por isso nós temos acesso aí a todas essas possibilidades então, queridos alunos e alunas. Vamos marcar aí nessa primeira e já vamos no embalo para a próxima. Olha lá, ó. A próxima que vai conversar sobre isso novamente. Assinale a alternativa correta sobre software livre aí pra gente, pessoal. Vamos lá, vamos matar a alternativa aqui que explica, né, agora aqui então, o conceito de software livre, o conceito teórico de software livre aqui pra gente agora, tá bom? Vamos lá, ó. A. Software livre requer permissão específica para que seus usuários e desenvolvedores tenham acesso ao código-fonte, para que possam realizar alterações da maneira que desejarem. Isso aqui já não tá legal, galera. Isso aqui já não tá bom, tá? Porque se eu tenho acesso ao código, pessoal, a partir do momento que eu já então tenho acesso ao código, tenho acesso ao programa, eu não preciso pedir permissão de ninguém para mexer. Tá? Eu não preciso solicitar permissão específica para que eu possa ter acesso ao código. Não, o código ele já é liberado, o código é público, tá bom? Então eu tenho acesso fácil aqui. Essa A não fala uma linguagem legal, tá, pessoal? Vamos ter que descartar ela e vamos para a próxima. B. Software livre corresponde a todo programa de computador que pode ser executado, copiado, modificado e redistribuído sem que haja necessidade de autorização do seu proprietário para isso. Essa B é legal, hein? Essa B aqui chamou atenção aqui, porque ela fala verdades sobre o software livre, pessoal. Eu posso usar, copiar, modificar e redistribuir, ou seja, passar ele para frente sem a necessidade de autorização de ninguém, né? Sem precisar da ajuda de ninguém para isso, tá bom? Então a B de bola é bacana, gosto dela, mas por que as outras estão erradas? Vamos descobrir aqui, ó. C. O software livre, ele pode ser utilizado após o pagamento da licença do desenvolvedor, né? Além de permitir disponibilizar, estudar e editar o código-fonte. Não, pessoal, assim, a licença para você pode até pagar para usar um programa de software livre, pessoal, mas você não vai pagar a licença para ter acesso ao código-fonte. Tá? Você não vai pagar a licença para um desenvolvedor. Não é característica de um software livre, pode acontecer, mas não é característica de um software livre que você tem que pagá-lo. A maioria dos softwares livres são gratuitos, né? Então falar que eu tenho que pagar para poder usar, para poder mexer, não é uma característica comum do software livre, tá bom? Então essa C não é legal. Vamos para a próxima aqui. D. A liberdade de executar o software livre consiste em permitir que qualquer tipo de pessoa, física ou jurídica, possa utilizá-lo em apenas um computador, sem nenhuma restrição imposta pelo fornecedor. Tá errado também, tá, pessoal? Você, sendo pessoa física ou sendo pessoa jurídica, você pode usar o software livre em quantos computadores você quiser. Por isso que muitas empresas, muitos órgãos hoje usam Linux, pessoal.
Porque você pode colocar o Linux em todos os computadores da sua empresa e você não vai ter que pagar licença para poder fazer isso, tá bom? Então a D também está errada. Vamos ter que ficar com a B de bola. A B de bola se torna a mais agradável aí pra gente então, ok? Vamos marcar ela e já seguir para a próxima. Vamos nessa. Próxima. O Linux foi criado com o objetivo de ser o quê? Vamos lá. Alternativa A. De ser um software A. Gratuito e com o código aberto. B. Gratuito e com o código fechado. C. Pago e sem o código fonte. D. Gratuito e com o código fonte fechado. E E. Pago e com o código fonte aberto. O que deve ser agradável aqui, pessoal? O que a gente deve acabar, vamos dizer assim, escolhendo aqui quando a gente fala do Linux aqui para nós? Qual característica aqui te agrada mais aqui, galerinha? Aqui a gente vai ter que escolher a alternativa. Acho que você não vai ter problema aqui. Acho que isso aqui você vai matar com veemência aqui, né? Alternativa A, ó. Gratuito e o código-fonte dele é aberto, tá bom? Gratuito e código-fonte aberto, assim você vai ficar cada vez mais próximo aqui de dominar as questões de Linux, hein? Vai ficar cada vez mais habilidoso na parada aqui. Dá para fazer mais uma ainda? Vamos fazer mais uma, olha lá, ó. Para terminar esse bloco aqui de questões. São características de um software livre, exceto uma, hein? Aqui não é característica. Vamos lá. A. O programa pode ser executado por qualquer usuário. Sim, isso é uma característica do software livre. Isso é verdade, tá? Isso é uma característica do software livre. B. O programa pode ser adaptado às necessidades do usuário. Sim, isso é uma característica do software livre também, né? Nós podemos adaptar o programa para as nossas necessidades. Também é verdade. C. É permitido compartilhar cópias. Posso, porque uma das liberdades que eu tenho, pessoal, é a liberdade de redistribuir, a liberdade de espalhar este programa. Eu tenho essa permissão também, tá? Deixa eu ver a D aqui. É possível distribuir cópias das versões modificadas mesmo sem ter acesso ao código-fonte. Então, essa D aqui já não é legal, galera. Porque é uma característica do software livre eu ter acesso ao código-fonte, tá? Eu tenho que ter acesso ao código-fonte. Então não tem a possibilidade de eu redistribuir sem ver o código-fonte. Eu tenho que ver o código-fonte, tá bom? Tenho que ter acesso a ele. Essa D aqui, então, é a exceção que estamos falando, que estamos citando aqui, tá? Ela é exatamente aquilo que não é característica de um software livre pra gente, então. Tá ok, pessoal? É a E de escola aqui. Vamos ficar com ela e vamos encerrar esse bloco, né? Já vimos 4 questões, o bloco já está ficando grande aqui. No próximo bloco eu encontro vocês para mais questões. Até lá. Tchau, tchau. Aluno, muito bem, aluna. Vamos agora para o nosso segundo bloco de questões que nos questiona sobre o sistema operacional Linux aqui, já que no bloco anterior nós falamos de algumas características básicas dele, né? O Linux tem todos esses aspectos teóricos que a gente não costuma discutir muito em Windows, né? Repito aquilo que eu falei no vídeo anterior. No Windows, as questões são mais práticas. No Linux, as questões são mais teóricas, até porque não dá para fazer muita questão prática de Linux. Você vai entender quando a gente chegar um pouquinho mais para frente, tá? Vou pôr mais questões na tela aqui, pode ser? Vamos mandar mais questões na tela aqui, ó. O bloco anterior terminou com essa questão aqui. Agora vamos para essa daqui, ó. É o seguinte. Considerando os fundamentos da licença GPL. O que é certo afirmar aqui, galerinha? Pessoal, olha só. GPL é a licença que todo software livre se submete. GPL quer dizer licença pública geral. Todo software livre ele está sob a licença GPL. Quando você instala, mesmo que ele seja gratuito, você tem que concordar com essa licença para poder utilizar. E é essa licença que dá para a gente as liberdades que nós estamos insistindo tanto aqui a respeito de software livre, tá? É essa licença que
que fala as coisas que são possíveis aqui quando lidamos com softwares livres, então, tá certo? E é sobre isso que nós vamos falar. Então, basicamente, aqui nós estamos novamente falando sobre as liberdades, né? Sobre o que é possível fazer diante de um software livre, já que é através dessa licença que isso é possível. Vamos lá, ó. O que nós temos liberdade aqui, pessoal? A. Eu tenho a liberdade de usar o software para qualquer finalidade. B. Eu tenho a liberdade de mudar o software de acordo com as minhas necessidades. C. Eu tenho a liberdade de compartilhar o seu software somente quando o código-fonte não for divulgado. E D. Eu tenho a liberdade de compartilhar as mudanças que eu fiz. Pessoal, baseado nessa conversa que nós estamos tendo aqui hoje, então, quais são liberdades aqui que parecem fazer sentido quando a gente usa um software livre, como é o caso do Linux aqui para nós? As liberdades em torno da licença GPL aqui para a gente, então, galerinha. Vamos avaliar aqui, ó. Primeira, a liberdade de usar o software para qualquer finalidade. Isso é verdade, né? Gente, eu posso usar ele para fins de pessoa física, posso usar o software livre para fins de pessoa jurídica, posso usar ele para essas liberdades todas, tá bom? Posso usar ele para essas funções, sim. Segundo, a liberdade de mudar o software de acordo com as suas necessidades. Sim, né? Posso usar à vontade. Uma das liberdades é a de poder usar como que você puder aí pra gente, tá? Então, a primeira é verdade, a segunda é verdade. Terceira, a liberdade de compartilhar o software somente quando o seu código-fonte não for divulgado. Aí é complicado, porque bate muito com uma questão que a gente viu no bloco anterior, né, pessoal? Não tem essa, né, de código-fonte não divulgado. O código-fonte ele tem que estar divulgado. Mesmo quando você faça alterações, passe esse Linux para frente, que você alterou com as mudanças que você fez, o código-fonte tem que ficar divulgado lá para eles, tá bom? A mesma liberdade que você teve, outras pessoas têm que ter também de alterar o código-fonte, tá, pessoal? Então essa terceira aqui é falsa, tá? Essa terceira não é legal, não. Ela é falsa aqui pra gente. Vamos ver a última aqui. A última fala: eu tenho a liberdade de compartilhar as mudanças que eu fiz. Mais até do que liberdade. Se eu compartilhar aquela mudança, aquela versão de Linux, é obrigatório que eu divulgue o que eu fiz ali, né? Através do código-fonte, pessoal. Então eu tenho essa liberdade, sim. E é até necessário que se faça isso, tá? Então a alternativa certa é a D de dado. A primeira é verdadeira, a segunda é verdadeira, a terceira é falsa e a quarta é verdadeira aí pra gente, tá certo? Marquem a D aí pra nós. Vamos pra próxima já, pessoal? Vamos lá, ó. Falando sobre software livre aqui pra gente. Sobre software livre, o que é incorreto afirmar? O que é errado a gente falar, galera, a respeito de software livre aí, então? Vamos lá. A. É sempre gratuito. B. O usuário tem liberdade para executar, acessar e modificar o código-fonte. C. Pode ser redistribuído sem nenhuma restrição. E D. Tem sempre seu código-fonte aberto. Gente, olha só. Uma dessas frases não é tão bonita, não é tão legal falar, tá? Uma dessas frases gera um certo debate, tá bom? Qual que você acha que é um pouco estranha? É um pouco... Não tá tão bonita aqui, pode gerar algum tipo de conversa aqui. Qual, na opinião de vocês, pode gerar um debate, pode gerar uma discussão aqui? Tá? Vamos começar com a alternativa A. É sempre gratuito. Uma característica básica do software livre é ser gratuito, pessoal. Nós temos essa liberdade de poder usar, né? Então, nós podemos sim
cravar que os softwares livres são gratuitos. Afinal de contas, se eu tenho a liberdade de passar ele para frente, de redistribuir cópias, né, nós poderemos aqui, então, adquiri-lo gratuitamente por aí, certo? Você pode, por exemplo, o Linux, você pode baixar na internet ali, sem problema nenhum, né? B. O usuário tem liberdade para executar, acessar e modificar o código-fonte. Nada de errado aqui, né, pessoal? Faz todo sentido essa B de bola. Não, eu tenho essas liberdades, é característica, né? A licença GPL me dá esse direito, me dá essa liberdade. Então, essa B de bola aqui não tem nada que nós tenhamos que ficar alertas. Pessoal, uma que não é muito legal a gente ler, pode gerar uma conversa, pode gerar uma discussão, é a C, tá? A C não é tão legal, porque a C fala assim, eu posso redistribuir sem nenhum tipo de restrição. E assim, isso quer dizer que eu posso redistribuir à vontade, sem respeitar regra nenhuma. Só que tem algumas regras, né? Lembra que você está sob uma licença. Essa licença, ela impõe algumas coisas. Eu tenho liberdade pra caramba, mas algumas coisas são impostas aí quando você, por exemplo, vai passar. Você baixou uma versão de Linux. Aí, você teve acesso ao código-fonte e você quis fazer algumas alterações. Primeira coisa, acho que deixar bem claro. Você consegue fazer muitas alterações no código-fonte. Muitas. Mas existe uma região mais ali na parte do núcleo, mais ali interna do Linux, que você, por exemplo, não mexe. Tá? Você não consegue mexer em todo o código-fonte. Tem regiões ali que são um pouco mais restritas. Por quê? Porque se você mexe naquela região ali, que é a parte que a gente chama de kernel, do núcleo, do cérebro daquele programa, você está criando um outro programa. E a ideia não é essa. A ideia não é criar um outro sistema operacional. A ideia é que eu ainda tenha um Linux, né? Só que eu estou criando uma nova versão de Linux e não gerando um novo programa, um novo sistema operacional. Então tem um limite até onde você pode mexer no código-fonte. Na parte de núcleo, então, na parte central do sistema operacional, a gente não mexe, tá? A gente não altera. Isso já é uma restrição. Agora, uma outra coisa também que a gente pode destacar é o seguinte. Você teve acesso ao código-fonte, você teve liberdade para mexer no código-fonte. Esta mesma liberdade que você teve, outras pessoas também podem ter. Então você não pode, por exemplo, pegar e falar assim, acabei de desenvolver uma versão muito legal de Linux, né? Mexi, aprimorei, fiz mudanças, ela está excelente. Ela está tão boa que eu não quero que outras pessoas mexam. Eu vou fechar o código-fonte para ninguém mais mexer, para ninguém mais fazer alterações. Isso é proibido. Isso não pode, tá? Porque você está tirando essa liberdade de outras pessoas. Tá certo, pessoal? A mesma liberdade que você teve, outras pessoas também podem ter. Então você não pode privar outras pessoas de mexerem no código-fonte. Então, você percebe que existem restrições? Existe um limite, que você não pode exagerar aqui, né? Que existem limitações aqui pra gente, então. Por isso que a alternativa C não soa legal. A alternativa C fala, não tem restrição nenhuma não, é tudo liberado. Não tem regras a serem cumpridas, tá, pessoal? Essa C não é legal a gente falar, tá bom? Então a gente vai marcar ela, ficar com ela aqui então para finalizar essa questão e bora para a próxima. E a próxima é grande, hein? Vamos ver o que a próxima diz. Pessoal, se precisar, pausa o vídeo aí para você ler a questão com calma, tá bom? Para julgar, para poder entender mais ou menos ali tudo que ela está querendo dizer para você. Vamos lá. Licenças de software. Bom, aqui nós temos várias afirmações aqui, né? E nós teremos que julgar quais estão corretas, só para poder entender o contexto da questão, né? Vamos lá. Primeira, a licença de software GPL indica que o código-fonte do software deve ser disponibilizado a fim de permitir que outras pessoas possam estudar e adaptar o software para as suas necessidades, o que é perfeita verdade, né? Concorda comigo? Corretíssima essa primeira aqui. Essa primeira é boa, podemos ficar com ela porque ela fala um texto bonitinho. Não há nada que a gente repreender nessa primeira aqui, não. Vamos para a próxima.
2. Softwares distribuídos sob a licença de software livre GPL não podem ser vendidos, ou seja, devem ser sempre gratuitos. Então, aqui, né, tem algumas coisas que a gente pode falar aqui. Você adquire os softwares livres gratuitos. Porém, se uma pessoa quiser comercializar um software livre para uma outra pessoa, para uma empresa, isso também pode, isso também é permitido, né? O software livre ele pode ser comercializado entre entes, entre pessoas ali. Porque, por exemplo, imagina uma empresa que ela quer instalar, por exemplo, Linux no computador dela, né? Nos computadores lá da empresa, e ela quer adaptar aquele Linux para as necessidades daquela empresa, né? Para recursos e funções de acordo com o que aquela empresa deseja e oferece para os seus funcionários e para os seus colaboradores. Então ela pode, por exemplo, contratar um desenvolvedor de sistema, falar, escuta, eu preciso pegar um Linux e fazer algumas mudanças para que ele seja assim, assim, assim. Você consegue fazer? O programador fala, consigo, eu te vendo por tanto. Então ele pode pegar um Linux, fazer melhorias, fazer mudanças e vender para essa empresa com as melhorias que ele fez. Não tem nada de ilegal nisso, tá, pessoal? A única coisa que ele vai ter que respeitar é a legislação tributária, porque ele está prestando serviço, mas isso é outra conversa, né? Do ponto de vista da informática, não há ilegalidade, não há crime, não há problema nisso daqui não, tá bom? Então, quando a 2 chega e fala assim, eles não podem ser vendidos, pô, existe essa brecha, existe a brecha de poder vender sim, tá, pessoal? Então essa 2 aqui não é legal, tá bom? Não é boa. Vamos para 3. Softwares distribuídos como domínio público devem obrigatoriamente ceder seu código-fonte. Gente, aqui é uma tentativa que as bancas às vezes têm de confundir os alunos, porque nós estamos falando aqui de software livre. Software de domínio público é outra coisa. Software de domínio público, pessoal, são softwares disponibilizados para uso da população. Por exemplo, programa de declaração do imposto de renda. Ele é um software de domínio público. E quem que é o dono desse programa? O povo, né? A população brasileira. Software que você acompanha resultado de eleições, é de domínio público. Mas você não pode ter o código-fonte desses programas, né? Eles são desenvolvidos, você só tem que usar, né? Não é para ter código-fonte deles, não. Então não confunda, tá bom? Software livre com software de domínio público, tá? São coisas diferentes, são assuntos diferentes aí para nós. A terceira, então, está errada. Isso vai me deixar na cara do gol, né, pessoal? Porque já que a segunda estão errada e a terceira estão errada, eu já vou ter que abraçar a alternativa D aqui. Não vai ter jeito. Eu vou ter que ficar com ela porque ela é a única que está me dizendo aqui que a 1 e a 4 são verdadeiras, né? Já que não tem uma alternativa dizendo que somente a 1 é verdadeira, né? Vamos ter que ficar então com a D de dado. E a 4 é verdade, olha lá. A licença GPL é considerada como uma licença restritiva, porque ela põe restrições aqui na história, né? Ela põe restrições aqui na conversa aqui, nas versões modificadas de um software livre. Então, tem restrições, né? Tem algumas coisinhas aí que tem que ser respeitadas aí, então. Dessa forma, então, letra D, itens 1 e 4. Vamos fazer mais uma nesse bloco aqui, galerinha. Ó, uma questão sobre Linux agora, comparando ele com o Windows, tá certo? Vamos fazer agora uma comparação entre Linux e Windows. Assinale a alternativa correta em relação aos sistemas operacionais. Quero ver, hein? Alternativa correta em relação a eles aí pra gente. Ó, primeira. Sistemas operacionais de código aberto não possuem suporte técnico. Pô, tem. Existem, pessoal, muitos prestadores de serviço, muitos fóruns da internet que prestam suporte, muitas empresas que prestam suporte a sistemas de código aberto, tá, pessoal? Então tem suporte técnico, sim. Às vezes não tem o suporte técnico oficial do desenvolvedor, mas tem por aí na internet, sim, tem suporte técnico, sim. Podemos ir para a próxima, porque essa A aqui não é muito legal. P de bola. O Windows é um sistema de código aberto e, por isso, ele é o mais usado
Errado, né, pessoal? A gente já conversou isso aqui em bloco anterior. O Windows não tem código aberto. O código-fonte do Windows é fechado, né? Então tem erro aqui, tem erro aqui. Nós estamos procurando a alternativa correta, né? Então vamos seguindo. C. O Windows é um sistema operacional mais seguro porque tem o código aberto. Não e não, tá bom? D. O Linux é um sistema operacional de código fechado e por isso ainda é pouco usado. Errado também. Galera, eu acho que a gente vai ter que ficar com a alternativa E. Um sistema operacional de código aberto pode ter seu código alterado por qualquer usuário. Tá aí para nós então, a alternativa E nos agrada, nos faz feliz e ela é sucesso então, tá bom? Bom, no próximo bloco a gente vai falar sobre questões que envolvem um pouco mais agora da utilização dentro do Linux, tá bom? E eu quero mostrar para você algumas ideias que você tem que ficar tranquilo, porque em alguns aspectos as questões de Windows são muito mais difíceis do que de Linux, mas no próximo bloco isso vai ficar claro para você, tá bom, minha criança? Eu vejo você lá, a gente se encontra no bloco a seguir. Tchau, tchau! Bem, galera, vamos agora para um bloquinho derradeiro de Linux aqui então, depois da gente falar bastante sobre os conceitos teóricos, software livre, licença GPL, as liberdades, código aberto, né, que envolvem uma grande quantidade de questões de Linux. Agora eu quero convidar vocês neste bloco para a gente conversar um pouquinho sobre a utilização do Linux, né? Porque às vezes o aluno ele pergunta, professor, mas nós não vamos mexer no Linux na sala de aula? Nós não vamos operar o Linux? Eu não vou precisar saber o que tem dentro do Linux? E a resposta é não. Não, sabe por quê, pessoal? Porque vamos olhar um pouco do ponto de vista aqui das bancas de concurso agora, tá? Um pouquinho do ponto de vista das bancas. Uma coisa é você cobrar o Windows, porque o Windows ele é o mesmo em tudo quanto é lugar, né? O Windows que tem na minha casa é o mesmo que tem na sua casa. Se nós tivermos a mesma versão, é tudo a mesma coisa. Então, uma banca ela pode tranquilamente perguntar o que é esse botãozinho que fica aqui no Windows? Porque o Windows é o mesmo sempre, né? Na minha casa e na sua resposta é a mesma. O que faz a combinação de tecla tal no Windows? Na minha casa e na sua, a resposta é a mesma, né? Então, como o Windows ele é o mesmo em todas as situações, a gente pode perguntar qualquer coisa dele, porque as respostas são padrão. Agora, você lembra que a gente pode mudar o código-fonte e acabar adaptando o Linux para as nossas necessidades? Isso faz com que o Linux ele possa mudar de computador para computador. Em cada máquina, o Linux ele pode trabalhar de forma diferente, né? Com comandos diferentes, com recursos diferentes, com teclas diferentes ali, principalmente nos ambientes gráficos. Então, e isso eu quero que você fique tranquilo, eu até desafio você. Se você duvidar de mim, eu te desafio. Você não vai encontrar questões de Linux envolvendo teclas de atalho, nomenclaturas de ícones na tela, nomes de recursos de menus. Não tem isso no Linux. Porque essas coisas são relativas, elas variam de máquina para máquina. Isso é bom, né? No Linux, a banca cobra sem dó, sem misericórdia. No Linux, de máquina para máquina, isso pode ficar variando, pessoal. Isso deixa as bancas meio de mãos amarradas, né? Deixa elas um pouquinho de mãos amarradas. Só que assim, elas encontraram uma maneira de se vingar. Elas encontraram uma maneira de... Nós não podemos cobrar imagenzinhas, nós não podemos cobrar elementos, não podemos cobrar teclas de atalho, coisa que no Windows a gente faz à vontade. Vamos então fazer um plano de vingança aqui. Antes da gente mostrar esse plano de vingança, eu quero mostrar mais uma questão aqui para você. Ó. Essa daqui. Vamos lá, antes da gente falar sobre o plano vingativo das bancas de concursos, vamos falar sobre essa questão aqui agora. Olha só. Em relação aos recursos, tanto no Windows quanto no Linux, o que é incorreto afirmar? O que não é verdade aqui, tá bom? É incorreto afirmar que eles possuem A. Sistema operacional de código aberto. B. Sistema operacional multiusuário e multitarefa. C.
suporte a vários sistemas de arquivos. E D, restrição de acesso a usuários, arquivos e pastas. E E, administração e assistência remotas. Pessoal, quando a gente coloca o Windows e o Linux, um do lado do outro, o que é errado a gente falar quando a gente fala dos dois numa única frase, né? Identificou a alternativa certa aí? A alternativa certa vai ter que ser a alternativa A, né, galera? Não é certo a gente falar que os dois têm código aberto, não é mesmo? Um tem, o Linux tem, ou o Windows não, né? Um tem código aberto, mas o outro não. Então quem está errado aqui é a alternativa A. Ok, gente linda? Agora vamos lá, vamos para o plano de vingança das bancas. Acontece o seguinte, o Linux, na sua essência, tá? Por trás das cortinas, por trás às vezes de uma telinha colorida, cheia de imagens, o Linux, quando ele foi desenvolvido, quando ele foi projetado, e até hoje, né, o Linux ele é um sistema que a gente trabalha com ele através de códigos, através de comandos. Ele é um sistema de tela preta e você tem que ficar digitando códigos e comandos nessa tela preta, tá bom? Aquele Linux que as pessoas veem coloridinho, com imagenzinhas, para você poder clicar na tela, que lembra muito Windows, aquilo lá é só fachada. Tá? Por trás daquelas imagens bonitinhas, o que tem ali é linha de comando, código. E tem muito, aliás, a maioria dos profissionais de informática preferem mexer no Linux através de uma tela preta digitando comandos do que mexer na parte ilustrativa dele. Tem gostam muito da parte ilustrativa, né? Essa parte ilustrativa, a parte dos desenhinhos, a parte gráfica, essa parte mais visual, ela vai mudando de computador para computador mesmo, né? Só você mudar o código-fonte lá. Só que essa parte dos comandos, essa parte da tela preta, onde nós digitamos códigos, isso não muda de máquina para máquina. Isso é único. Os comandos que você dá numa tela preta de Linux, num ambiente de linha de comando, eles são padrão, eles são, em todos os computadores que têm Linux, os mesmos comandos. Tá? O que muda é a fachada, é a aparência, o ambiente gráfico, né, e tudo mais. E aí as bancas olharam e falaram assim, então quer dizer que quando a gente mexe no Linux, através de comandos, esses comandos são sempre os mesmos, então? Eles não mudam? É sempre a mesma coisa? Mas que interessante! Então quer dizer que a gente pode cobrar esses comandos na prova, né? E aí a gente entra na parte trabalhosa da coisa, tá? Para você poder ir bem nas questões de Linux, pessoal, questões um pouco mais difíceis de Linux, você tem que entender bem esse lance dos comandos que se dão nessa tela. Então você tem que imaginar que você está dentro de uma tela preta, sem mouse, sem nada. Tudo que você vai querer fazer no computador, você vai ter que digitar comandos, códigos para isso. A parte boa é que esses códigos, né, eles são para fazerem tarefas que você já está acostumado a fazer no Windows. É o código para você entrar num diretório, que no Windows nós chamamos de pasta, né? No Linux nós chamamos de diretório. É código para copiar algum diretório, alguma pasta, algum arquivo. É código para deletar, para mover de lugar, para abrir um texto. São códigos para isso, tá? Enquanto no Windows você vai ali, você quer copiar um arquivo, você vai ali, clica com o botão direito e vai em copiar, no Linux você tem que digitar o código que vai copiar esse determinado arquivo. Enquanto no Windows, para você deletar um arquivo, você seleciona ele, aperta Delete, no Linux você tem que digitar o código que deleta esse arquivo. Então nós vamos trabalhar tudo através de códigos aqui então, tá certo? Tudo através de ambiente de linha de comando. Como a nossa aula aqui, ela é mais focada na resolução de questões, tá? Eu não vou aqui mostrar para você uma lista de códigos que você tem que estudar, ensinar os códigos do zero. Eu vou mostrar aqui umas 3 questões com 3 tipos importantes de comandos que você dá nesse tipo de ambiente do Linux, tá? 3 tipos de códigos que você diz, 3 comandos que você dá, referentes a tarefas muito simples dentro do Linux pra gente. Você, por exemplo, anotando essas 3, você vai acertar um monte de questões. Dá uma olhada aqui, ó. Para mover arquivos em um computador com o sistema operacional Linux,
usando o arquivo de linha de comando. Eu tenho que usar aqui qual comando? Você quer mover um arquivo de lugar, pessoal. O arquivo está num diretório, está querendo levar ele para um outro diretório. Qual que é o comando que é responsável por mover arquivos no Linux, por fazer a movimentação de arquivos no Linux aqui para nós, tá? Então, ó, é basicamente isso. Enquanto no Windows você usa lá o comando, por exemplo, de recortar, né? No Linux, para você transferir um arquivo de um local para o outro, você usa o comando MV, de move, de mover, né? Você digita lá assim, ó. Só para você poder entender aqui, ó. Você digita MV, aí você digita o nome do arquivo ali no local que você está, e na sequência você já digita o local para onde deve ser movido. Tudo no mesmo comando, tudo no mesmo código, tá? MV, arquivo tal, e nós vamos mover ele para o local tal, né? Você pode até mudar o nome do arquivo aqui durante o movimento, se você quiser, tá? Aproveitando mais alguns aqui, quero destacar só os principais aqui com você, tá? RM é um código importante. A gente digita o código RM quando nós queremos excluir um arquivo, porque RM é de remove. RM é o delete no Linux, tá certo? E makedir, aliás, mkdir, a gente usa para criar o que no Windows você chama de pastas, né? No Windows nós chamamos de diretórios. Nós usamos para criar diretórios aí, então. Criar, entre aspas, pastas no Linux aí. Makedir e o nome da pasta, o nome do diretório que você quer criar. Make directory, né? Mas o nome do comando é mkdir. Então, ó, é o comando que remove as coisas, é o comando que move arquivos e pastas, é o comando que cria diretórios, tá bom? Tudo coisa que você está acostumado a fazer no Windows, mas aqui na forma Linux de ser, tá, galera? Vamos para a próxima aqui, ó. Próxima na tela. Usando a linha de comandos em um computador com o sistema Linux, né? Se um usuário deseja acessar ou mudar de diretório corrente, ele usa qual comando? Lembrando, pessoal, que no Linux, quando a gente fala aqui a palavra diretórios, basicamente eu estou falando de pastas, tá bom? Pô, você está no Windows, você quer acessar uma pasta, você procura ela, dá 2 cliques nela e entra, né? Mas no Linux você está numa tela preta. Qual que é o comando que a gente usa para entrar num diretório? Para acessar um determinado local? É o famosíssimo comando cd, galera. Você digita cd e o endereço do local que você quer, tá? cd e o endereço do diretório que você quer. Porque o cd quer dizer change directory, trocar o diretório, tá? Acessar uma outra determinada pasta aí pra gente, tá bom? Então, o cd a gente usa para acessar diretórios, acessar o que no Windows você chama de pastas, ok? Vamos para a próxima aqui, ó. Mais uma para a gente poder anotando aqui, ó. O Linux é um sistema operacional de código aberto, repleto de recursos, né? E apresenta-se com uma série de versões que vão desde indicadas para usuários iniciantes até aqueles mais experientes. Observe os 2 comandos abaixo, apontados abaixo. Na versão de Linux, que é a versão Ubuntu, né? É uma das versões de Linux que existe aí, tá, pessoal? Para você poder ficar bem por dentro do que está acontecendo. O que fazem esses 2 comandos aí, ó? Um a gente já viu aqui, hein? mkdir e rmdir. Vamos lá. O mkdir a gente viu agora há pouco. mkdir é para criar um diretório. Aqui a banca está usando o termo criar uma pasta. Não é tão bonito, sabe, pessoal? Porque a palavra certa é diretório. Mas tudo bem. Cria, né? Makedir é para criar. E rm é para remover, né? Então, um cria a pasta e o outro apaga uma pasta. Alternativa D aqui pra gente, ó. Tá? Então, pessoal, olha só. Quando a gente falou aqui que tinha que falar sobre códigos e tudo mais, muita gente acaba assustando.
Mas na verdade são comandos simples, para tarefas simples. Criar, acessar, pesquisar, mover, deletar, copiar. Tarefas simples, tarefas básicas aqui pra gente, tá? Tem mais uma aqui? Não, acabou. Essa era a última aqui que o professor queria mostrar para você então, tá? Então eu espero que eu consiga ter tirado um pouco do medo. Lógico, tem que pôr a bunda na cadeira, anotar os comandos, treinar eles através de questões? Tem. Isso dá um pouquinho de trabalho? Dá. Não é tão de graça o Linux assim, né? Mas às vezes é preferível isso do que, por exemplo, você ter que aprender um sistema por completo, como é o caso do Windows, saber cada palavrinha, cada menu, cada expressão, cada combinação de tecla, cada imagenzinha. Pô, saber isso no Windows já dá muito trabalho, saber isso no Linux era trabalho em dobro. No Linux você tem que saber apenas com relação aos códigos, né? E todo aquele conceito que a gente falou nos blocos anteriores, ali quando nós estávamos tratando então de código aberto, software livre e tudo mais, tá bom? Alunos, alunas queridas, eu espero que o professor possa ter sido claro nas ideias, possa ter orientado vocês aí de forma que pudesse, que possa ajudar você a responder inúmeras questões sobre o tema então. Qualquer dúvida eu deixei o Instagram lá, tá certo? Chame o professor, que o professor irá auxiliá-los, tá bom? Fico por aqui, galerinha. Muito obrigado por ter participado desses blocos de Linux. E agora é treinar os códigos, né? Treinar as linhas de comando e ir pra cima ali, devorar o Linux então. Até os próximos blocos, as próximas questões, pessoal. Tchau, tchau.